Nós estamos encerrando hoje, o tema gratidão radical. Nós, nesse mês, a gente trouxe sermões que vinham na direção de falar a respeito da gratidão. Ela não é apenas um sentimento, mas é uma resposta consciente à graça de Deus. E porque a partir do domingo que vem, a gente vai começar uma nova série falando sobre o advento, o anúncio da vinda de Jesus no seu nascimento. Então serão 3 domingos seguidos em que a gente vai tratar a respeito desse tema advento e depois o culto de Natal, que vai ser no dia 21. No começo da série, nós olhamos para entender que a gratidão radical, ela é um reconhecimento da fidelidade de Deus que nos perdoa, cura e nos renova. A gente olhou para o Salmo de Davi e a gente viu que essa gratidão, ela é muito especial, porque Deus tem sido fiel nas suas promessas. Não é que Ele é fiel a nós, temos até um hino que a gente canta que Deus é fiel a nós. Na verdade, Ele é fiel às suas promessas, e sendo fiel às suas promessas, Ele também mostra a sua fidelidade conosco. Nós olhamos também para o relato de Abacuque, que ele demonstra na sua carta, na sua profecia, falando que mesmo em meio às grandes dificuldades, nós precisamos manter firme a nossa fé, enxergando Deus acima das circunstâncias que vêm no dia a dia. E é como a chuva de hoje, Ontem estava maravilhoso, dia gostoso, hoje de manhã um sol danado, fizemos até a escola dominical aqui por conta do ar-condicionado, mas de repente vem aquela ventania, dá uma mudança na nossa vida, e isso aconteceu na vida do povo de Israel na época de Abacuque. Então, mesmo em meio a todos esses problemas, a gente tem que confiar que Deus está acima de todas essas circunstâncias. Domingo passado, nós falamos que a gratidão transforma a vida da igreja, da comunidade de fé, gerando paz, unidade e discipulado mútuo. Quando a gente olha para a gratidão, a gente não deixa nosso irmão sozinho de lado. Quando a gente vê as dificuldades que quando a gente enfrenta as nossas tormentas ou caminha como igreja, a gente não pode esquecer que somos feitos um só corpo. E por isso temos que caminhar em gratidão pela unidade. Hoje nós vamos falar que a coisa mais importante, ou também importante na gratidão, é o confessar publicamente Jesus Cristo. Esse é um ato de gratidão por ter sido alcançado, por ter sido chamado. Cheios de alegria, a gente publicamente diz: Tu és o Filho de Deus. E isso é uma expressão de fé que ela vai se amadurecendo. Ela é uma expressão de fé e de gratidão corajosa e de comprometimento com a comunidade de fé. Agora a gente sabe que diante de tantas opiniões de quem é Jesus, nós somos chamados a declarar: Jesus é o Filho do Deus vivo. Por isso, a profissão de fé é o início de uma vida de discipulado dentro da comunidade de fé, que é o corpo de Cristo. Nós somos chamados a caminhar juntos. Esse primeiro passo, está certo que o primeiro passo, para quem já é nascido na igreja e vem caminhando, a igreja ajuda a dar. Porque quando a gente faz o batismo de crianças, e a nossa tradição entende isso como uma expressão fundamentada, bíblica, de fé, quando a gente batiza uma criança, na verdade nós não estamos exigindo dela nenhuma convicção de fé. Mas nós estamos chamando a igreja a olhar para aquela criança e a partir dali fazer de tudo para que aquela criança
no momento como esse, que chega à maturidade da sua convicção pessoal, então professar a sua fé. Por isso, para conversar a respeito deste tema tão importante que é a profissão de fé, a expressão da gratidão e da nossa convicção de fé, é que eu convido a amada igreja a abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 20. Você pode abrir o seu celular, nós temos um aplicativo que ele bateu essa semana, eu não lembro o nome do aplicativo, eu tenho ele aqui. Ele bateu 1 bilhão de apps baixados no mundo inteiro, né? Que maravilha, né? 1 bilhão de pessoas que leem a Bíblia através do celular, têm acesso à palavra de Deus. Eu convido a igreja em reverência a ficar de pé, porque nós vamos ouvir Deus falar agora conosco através da sua palavra. Se você não está com a sua Bíblia aí, puder acompanhar aqui no telão. Diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou aos discípulos, né? E vocês, quem dizem quem eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A igreja pode se assentar. Mais uma vez em oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra já é suficiente, Senhor, para nós. Mas eu peço que nesse momento, Pai, cale-se a voz humana e que teu Espírito Santo, Senhor, testifique no coração da tua igreja a tua boa nova, a mensagem que o Senhor traz para nós nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muita confusão, né, nos dias de hoje. Um Jesus para cada gosto. Quem está acostumado aí a TikTok, Instagram, YouTube, você vê Jesus de tudo quanto é forma, grau, número, gênero e cor. Naquela época não era diferente, só não tinha redes sociais, mas tinha um blá, 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 uma resenha de quem é Jesus, o que não é. Você vê o que Jesus fala, né? Naquele momento ele está caminhando com os discípulos dele, e Jesus vem e fala: ei, o que estão falando quem eu sou aí? O que vocês têm ouvido de mim? E aí eles, com muita tranquilidade, falaram: estão falando que o Senhor é o João Batista. Tem outros falando que o Senhor é Elias, e outros ainda falam que o Senhor é o Jeremias que ressuscitou. Imagina uma sociedade, Cesareia de Filipe era assim, talvez como nós hoje, uma colcha de retalho religiosa. Lá naquela cidade existiam várias denominações, pensamentos, teologias a respeito de quem era Jesus. Cada um tinha a sua opinião de quem era Jesus. E os discípulos estavam lá no meio. Estavam vivendo como nós vivemos na cidade.
eles também estavam vivendo no meio de todos eles e todos ouvindo várias coisas a respeito de Jesus. Uns diziam que Jesus era o Elias, porque imaginavam que já estava chegando o final dos tempos. E a palavra de Deus dizia que antes da vinda de Jesus viria então o Elias, apontando para a volta de Jesus. Imagina que eram autoridades religiosas que falavam sobre isso e mostravam a sua opinião a respeito, a sua teologia a respeito de quem era aquele homem que andava com aqueles outros homens chamados de discípulos. Então era uma dúvida, quem será esse? Eu acho que é Elias. Outros achavam que era o João Batista. Não, esse Jesus é um discípulo de João Batista. E assim como João Batista veio batizando, Jesus agora veio, assume o lugar dele. E mais para frente virá outro profeta que assumirá o lugar dele e assim por diante. Tinha aqueles que achavam que era Jeremias, que também as profecias indicavam que na volta do Messias, daquele que seria o Salvador, então ele teria os seus sofrimentos, as suas dificuldades, ele denunciaria as hipocrisias religiosas. Então quando olhavam para Jesus e olhavam para Elias, ele falava, não, esse não é Jesus, o Filho de Deus, esse é o Elias, ou melhor, o Jeremias que está voltando. E quando a gente olha para a nossa história humana, desde o nascimento de Jesus, nós temos um apanhado enorme de quem é Jesus. Em meio a cada tempo que nós vivemos, fase da história, a gente tem um Jesus dito pela sociedade com uma característica. Por exemplo, nos dias de hoje, Jesus é o super coach motivacional. Em Jesus ele nos motiva, nos leva a uma alta performance. É um Jesus que abre porta, que dá vitória. Esse é o Jesus coach. E a gente vê muito disso por aí. Não pregando o Jesus como de fato ele é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós. Mas é aquele que nos dá a motivação, que nos dá o caminho certo, que nos ensina a viver as circunstâncias das nossas vidas. Tem também aqueles que acham que Jesus é um ativista social. Mistura ideologia com o cristianismo. E aí olham e imaginam que Jesus é aquele que traz comida ao necessitado, é aquele que dá muito mais importância à transformação social do que a transformação e a libertação do pecado. E isso tem sido pregado por aí. Em uma época, há muito tempo atrás, tinha a teologia da libertação. Anos de 1970, um pouco para frente, em que o catolicismo trouxe com o Leonardo Boff, é um teólogo, a ideia da teologia da libertação. Que o evangelho só chega quando a pessoa é transformada, tirada da classe social dela, das dificuldades sociais, e levada para um patamar acima. Mas Jesus não é um libertador, um ativista social. Como também não é um amuleto da sorte. E eu vejo muita gente, muito jogador de futebol, que chega na entrada do campo e vai pro jogo. Ou que entra no jogo, ajoelha no chão, em frente de 46 mil pessoas, diante da câmera, levanta os braços e, Senhor, me dá a vitória. Me dá sorte nesse jogo. E olha que isso é um exemplo. Só que a gente esquece que do outro campo, no time do adversário, tem o mesmo jogador fazendo a mesma coisa. Acho que Jesus deve ficar na dúvida, Eu sou corintiano ou sou São Paulino, Para quem que dessa vez eu dou a vitória? Jesus não é um amuleto da sorte. Não é aquele que nos protege do azar. Senhor, não deixa um gato preto passar na minha frente. Ou então assim, meu Deus, olha,
Deixa eu abrir aqui para ver qual que vai ser meu horóscopo hoje, né? Se é bom. Ou então aquele Deus que você vai lá na casa lotérica e fala assim, ó, fala aqui, fala para mim, me dá os números do bicho. Não, porque eu tenho fé que Deus vai me dar. Olha quantos Jesus são apresentados na nossa vida nos dias de hoje. Mas nós temos uma única certeza. Jesus é o Cristo. Jesus pergunta para os discípulos naquela época, ao que Jesus perguntou, o que vocês, e vocês, quem dizem que eu sou? Que você falou para nós que eles têm uma série de superstições a respeito de quem eu sou, uma confusão danada a respeito de quem eu sou. Você, quem é que eu sou? Você, quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Jesus não queria saber a convicção dos apóstolos, dos discípulos dele ali. Ele não queria saber o que os outros pensavam. Jesus conhecia, sabia. Mas o que Jesus queria aqui nesse momento era que Pedro e os discípulos professassem que Jesus Cristo é o Senhor. Ele chamou os discípulos a externar a sua fé, a botar para fora. Em tanta confusão, nós precisamos professar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é no sentido do ungido, o Filho de Deus, o enviado. Não um profeta, não alguém reencarnado, gente boa. Desculpa fazer uma crítica, eu já recebi vários puxões de orelha aqui. Não é o Jesus gente boa do The Chosen. Eu acho o Jesus, abri um parênteses aqui, eu acho ele muito gente boa. Mas será que a gente, quando olhar para Jesus, a gente vai olhar sobre essas perspectivas que estão nos mostrando? Quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Pedro enxergou isso. Pedro teve coragem de dizer: Tu és o Cristo. Será que nós temos expressado a nossa convicção de quem é Cristo na nossa vida? Ou a gente está indo na carona da fé alheia? Aquele pastor disse que é isso. Aquele grupo religioso disse que é aquilo. Então eu vou na vibe. Falar nisso, eu andei vendo por aí, tem umas igrejas que estão trazendo, tem até DJ, fogos, pá, show. E será que Jesus ele tem que ser visto com toda essa roupagem? Ou ele tem que ser visto pela convicção do nosso coração de que Ele é o Deus, o Filho amado do Pai? Pedro pega aquela intenção interna, aquela convicção interna e reconhece publicamente, diante de todo mundo, sem medo. Ele assume o risco. E isso a gente tem que fazer todos os dias, assumir o risco de professar que nós somos servos do Senhor Jesus. A profissão de fé, meninas, nós estamos chegando nesse momento já, é uma atitude de coragem em responder à igreja? Não. Em responder ao próprio Cristo. Porque Ele ressuscitou e está vivo. E quando nós confessamos Jesus, nós estamos falando com Cristo. Eu confesso o Senhor, Tu és o Filho de Deus. Assim como Pedro falou um dia. Vai ser o momento de abandonar a fé alheia e expressar a nossa própria convicção. Não é um caminho fácil, meninas, ou nós todos aqui. Será que todos os dias não somos incentivados a negar a nossa fé, a negar que Cristo é o Senhor? Quando eu não amo o meu próximo, eu estou negando que Cristo é o Senhor. Eu estou negando que Ele é o Messias, o enviado. Quando eu não vivo em unidade dentro da igreja, eu estou negando o Senhor Jesus.
quando eu não vivo na gratidão da transformação da nossa vida, eu estou negando ao Senhor Jesus. Não é fácil. Por isso que Jesus nos disse: não vos deixarei órfão. Eu sei que a caminhada é difícil. A carne é fraca. Nós somos impelidos a ser inimigos de Deus. Mas o Espírito Santo, quando vocês professam a fé em Jesus Cristo, ele vem sobre a sua vida, te transforma e te dá força para viver a gratidão e a expressão de fé. A única certeza que nos traz paz e esperança é esta: Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Por isso, eu convido a igreja a ser grata. E essa gratidão não depende de algo de sentimento nosso. Essa gratidão parte da revelação de Deus para a nossa vida. Não foi você, não fui eu, que entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Foi Deus que revelou a você. Se não fosse o amor de Deus, nós não saberíamos. Quantas pessoas vivem enganadas e você fala do Evangelho, de que Jesus Cristo é o Senhor e a pessoa não enxerga, porque Deus ainda não revelou no coração dela. Por isso que Jesus fala a Pedro: bem-aventurado é você. Você é um cara feliz, porque Deus revelou isso a você. Não foi teu conhecimento humano, não foi a igreja, não foi a tradição religiosa, não foi a denominação, mas foi o Pai que te revelou. Por isso, considere que você é um cara bem-aventurado. Deus escolheu a sua vida. Ele olhou você aonde você estava e Ele mostrou que Jesus Cristo é o único Salvador. Você não vai ser grato por isso? Como podemos não ser grato a Deus, dele ter olhado para nós e dito: olha, aquele é o meu filho amado? Você fala: Jesus, Deus, agora eu vejo. Cadê essa alegria dentro de nós? Essa gratidão tem que superar tudo aquilo que a gente enfrenta na nossa vida de circunstância. Imagina que das coisas mais importantes que você tem na vida, Deus ter revelado Jesus Cristo a você é a coisa de maior importância na sua vida. Essa é a chave da gratidão. Como eu não posso ser grato o resto da vida? Porque se eu conheci a Jesus Cristo, o único Salvador. Nós podemos ser, sim, gratos pelas bênçãos. Eu não sou contra as bênçãos, é importante. Nós temos que nos alegrar pela cura, pela libertação, pela ação de Deus na vida dos nossos relacionamentos, pela provisão diária do alimento. Mas isso não é a base, não é o fundamento da nossa alegria. Isso nos traz alegria, mas a principal alegria é que nós temos a vida eterna. E isso basta. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Apenas saber que Jesus Cristo é o Deus vivo já me basta. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho vivido, mas conhecer a Jesus Cristo como Senhor é aquilo que mais enche meu coração de gratidão. Mas quando nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, quando a graça dele nos alcança, a gente não fica parado. A gente vive em construção e construindo. Por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. Já parou para pensar o que é essa autoridade que ele dá para cada um de nós? Não foi uma autoridade exclusiva de Pedro, mas foi uma autoridade para a sua igreja. Imagina essa autoridade de ligar e desligar as coisas no céu. Nós nos tornamos construtores juntos com Jesus. Nós somos pedra nessa construção que é a igreja. Se a gente olhar o que Cristo está falando, eu sou a rocha. Eu sou o alicerce de tudo. E você agora que professou que eu sou o Cristo, Pedro, agora você é um tijolinho da igreja que eu estou construindo. Você é essa pedra. Você é importante na igreja agora. Não é a pedra angular, mas tu és a pedra. E sobre essa pedra o inferno não prevalecerá. Sobre a igreja de Jesus Cristo o inferno não prevalecerá. Imagina que cada um é uma pedra na construção. Paulo usa uma outra ilustração. Paulo fala que nós somos membros de um só corpo. Jesus está falando, vocês são a pedra dessa construção toda que eu estou construindo ali. Mas não é só a honra de ser uma pedra, mas a responsabilidade de ser uma autoridade de Deus aqui na terra. Não uma autoridade individual. Quantos pastores, apóstolos, paipóstolos, bispos assumem para si a autoridade espiritual e que ele tem poder? Não é isso que Jesus está falando. A autoridade é da igreja, porque são pedras vivas dentro da comunidade de fé. Vocês têm autoridade para proclamar o evangelho. Essa é a autoridade que Pedro tinha e que nós temos. Nós temos autoridade para disciplinar, ou melhor, corrigir aqueles que estão nos caminhos errados. Nós temos autoridade para ensinar a sã doutrina. Ele nos deu autoridade. O professor de escola dominical, ele recebeu uma autoridade para estudar, se aprimorar e de falar da palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento para conduzir a igreja. Firmados em Cristo, vivemos em gratidão. Caminhamos comprometidos com a comunidade de fé. Participamos da missão de Deus e nos colocamos sobre a autoridade de Cristo. Concluindo, amada igreja, viva em gratidão. Gratidão nasce da revelação de quem é Jesus. Essa é a razão da nossa gratidão. A gratidão produz confiança e coragem. A gratidão nos insere na igreja, o corpo de Cristo. A gratidão leva à missão, ao evangelismo. E a gratidão nos lembra que não caminhamos sozinhos. Somos uma unidade em Cristo. Que a nossa gratidão não seja apenas manifestada em simples palavras, mas que seja visível todos os dias em nossas vidas. Amém? Fechem os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de nós nessa noite, nos enchendo com Teu Espírito Santo as nossas vidas. Senhor, se ainda tem, meu Pai, aqueles que o Senhor revelou a Jesus Cristo, mas ainda falta coragem, Senhor, para professar Cristo como Senhor da vida dele. Senhor, dá a ele essa coragem. Senhor, se tem alguém no nosso meio, Pai, que ainda não recebeu, Pai, essa ação do Senhor, ainda não viu Jesus Cristo,
Eu peço a Ti, Senhor, no Teu amor e na Tua misericórdia, se revele a ele a partir dessa noite. Que ele possa enxergar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, se tem alguém desanimado, Pai, na caminhada, no dia a dia, que o Senhor traga força, meu Pai. Que o Senhor revigore essas forças, para que ele mantenha a mesma coragem e perseverança dos discípulos e viva dando glória e graças a Deus todos os dias das suas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus.